Para quem trabalha com engenharia e precisa tomar decisões que fazem a diferença, otimizar a durabilidade e a eficiência de equipamentos é o nome do jogo. Então, esta análise sobre a chapa de desgaste Hardox é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar em como esse material pode impactar de verdade os resultados lá na ponta. Ok, nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos entender o desafio da durabilidade que todo mundo na indústria pesada encara. Depois, a gente apresenta a solução, que é o aço Hardox, e desvenda o segredo por trás da tecnologia dele. Aí, vamos ver o Hardox em ação no campo de batalha mesmo. E por fim, a parte que interessa. Vamos fazer as contas e entender por que o custo do ciclo de vida é o que realmente importa. Então, vamos direto ao ponto. Em setores como mineração, construção, os equipamentos estão literalmente sob ataque o tempo todo. Abrasão, impacto, o resultado? Paradas que não estavam no plano, custos de manutenção que explodem e, claro, a produtividade que vai lá para baixo. Um cenário bem conhecido, né? Olha só essa imagem, o antes e o depois. É chocante. O equipamento ali da direita não está só velho. Ele representa dinheiro, tempo e eficiência indo pelo ralo. Fica claro que a escolha do material não é só um detalhe técnico, né? É o que pode definir o sucesso ou o fracasso de uma operação inteira. Mas e se existisse um jeito de evitar esse cenário de destruição? É aí que o Hardox entra na história. E não, a gente não está falando de mais um aço qualquer. Estamos falando de uma solução de engenharia pensada do zero para vencer essa guerra contra o desgaste. O Hardox não virou o padrão mundial à toa, né? Ele conquistou esse status porque entrega o que promete, de forma consistente. Hoje, é reconhecido no mundo todo como a resposta definitiva para os desafios mais severos de desgaste. Bom, para quem é da área técnica, só conversa não basta. A gente precisa de dados concretos. E é exatamente o que temos aqui. Dureza, resistência à tração são números que comprovam na prática o desempenho do Hardox. Isso aqui não é marketing, é ciência. É desempenho que se pode medir. Mas o que quer dizer esse tal de endurecimento total? Significa que a chapa é dura por igual, da superfície até o miolo. Não tem ponto fraco. E o que isso traz de bom? Previsibilidade. A capacidade de planejar a manutenção com precisão, em vez de viver apagando incêndio. É a diferença entre ter controle e operar no caos. Agora sim, vamos entrar no coração da inovação do Hardox. O que faz ele ser tão especial não é uma coisa só, mas a combinação de duas propriedades que, normalmente, não andam juntas: dureza e tenacidade. Pensa assim, a dureza é como um escudo, quase impenetrável, que resiste aos arranhões e ao desgaste. Já a tenacidade é como um amortecedor de altíssima performance, que aguenta pancadas brutais sem quebrar. A maioria dos materiais te dá um ou outro. O Hardox entrega os dois, e é aí que está a mágica. Essa analogia da raquete de tênis é perfeita. A raquete absorve toda a energia do impacto violento da bola e volta rapidinho para a forma original, pronta para outra. O Hardox faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de uma bolinha, ele está lidando com toneladas e toneladas de rocha. Tá, mas como eles conseguem isso? O segredo está num processo térmico muito, mas muito preciso. Uma têmpera e um revenimento que organizam a microestrutura do aço de um jeito único, criando essa combinação quase inacreditável de dureza e tenacidade. E qual é o resultado prático disso tudo para a engenharia? Simples. Como o Hardox é tão forte que pode fazer parte da estrutura, dá para usar chapas mais finas. Menos aço significa menos peso. E menos peso significa o quê? Mais carga útil por viagem. Cada frete se torna mais lucrativo. A conta é essa. Chega de teoria, né? Vamos ver o Hardox no campo de batalha de verdade. E, sinceramente, não tem lugar mais brutal para um aço do que dentro de um britador. É o teste de fogo definitivo. Dentro de um britador, o ataque é constante e violento. Mas a solução não é só jogar o aço mais duro lá dentro e pronto. A genialidade do Hardox está na sua versatilidade. É possível escolher a classe certinha para o tipo de rocha que vai ser processada. Isso otimiza a vida útil e evita gastar mais do que o necessário. É engenharia de precisão, só que aplicada ao desgaste. Nas caçambas, a gente volta para aquela vantagem estrutural super inteligente. Uma caçamba mais leve não só carrega mais material, ela também força menos o motor, o que economiza combustível. A produtividade aumenta em duas frentes ao mesmo tempo. É um ganho duplo. Agora, as tremonhas e os alimentadores, essa é a linha de frente. É onde o material bruto chega com tudo. Para essa zona de impacto extremo, não tem conversa, tem que ser o melhor da linha. E aí entram o Hardox 500 e o 5050, para garantir a máxima resistência e que a operação nunca pare. Ok? Até agora falamos de tecnologia.
Agora vamos falar de dinheiro, porque no final das contas, toda decisão de engenharia tem que se pagar, e é aqui que o Hardox brilha de verdade. Vamos quebrar aquele mito de que o material mais barato na prateleira é sempre a melhor escolha. Esse gráfico aqui fala por si só. À esquerda, um aço comum. À direita, o Hardox Extreme. A diferença não é de 10 ou 20%. A gente está falando de 10 vezes. Uma ordem de magnitude. Dá para imaginar o que isso significa para uma operação? 10 vezes. Vamos traduzir esse número? Significa que para cada vez que uma máquina para trocar um revestimento de aço comum, ela poderia ter continuado produzindo por mais 9 ciclos se estivesse com o Hardox. É uma revolução, uma mudança brutal na disponibilidade do equipamento. E como ter certeza de que se está levando todos esses benefícios para casa? É só procurar por este selo, Hardox in My Body. Isso é muito mais que um adesivo. É um certificado de que o equipamento foi projetado e construído por especialistas para tirar o máximo de performance do material. É uma garantia de qualidade. E com isso, a gente chega na pergunta final, a mais importante de todas. O material que está em uso hoje, ele é visto só como um custo? Algo para cortar o máximo possível? Ou é visto como um investimento estratégico para turbinar a produtividade? A resposta para essa pergunta não define só a vida útil de uma chapa de aço, ela define o futuro da rentabilidade da operação.